geopatias também é bom pesquisar, doutora? Sim, essa vai ser a última pergunta que eu vou responder, porque eu tenho 2 crianças, então eu não vou poder me dialogar, infelizmente. Mas aí, deixem as perguntas que, posteriormente, eu vou tentar ir respondendo, tá bom? O que não tenha sido respondido. Então, os fatores geopatológicos, né? Até fatores relacionados com a casa que a gente mora, pode afetar a saúde do indivíduo e a performance do sistema nervoso, né? E comportamento também. Então, por exemplo, se você mora numa casa que tem uma estação de trem ali 300 metros, aquela estação de trem, ela gera campo. Tudo que tem corrente elétrica gera campo. Quando você aprende lá na física, do 2º grau, que toda passagem de corrente elétrica corresponde a um campo eletromagnético que gira ao seu redor em um determinado sentido, uma determinada direção e tudo e tal, a gente deveria aplicar isso para a saúde, porque todas as nossas células só funcionam quando a partir da despolarização de membrana celular. O sistema nervoso autonômico, ele manda estímulos elétricos, mensagens, para regular todas as nossas funções vitais, para todas as nossas células. Então, esses estímulos eletrofisiológicos vão chegar nas nossas células para comandar o que elas têm que fazer. É a física, a biofísica, que comanda a bioquímica. Por isso que a gente fala aqui, a maioria das doenças crônicas guarda relação com efeitos de estresse, etc., mas parte do princípio de uma alteração na voltagem celular. É a partir do momento que altera a voltagem da célula que ela começa a adoecer. Então, as repercussões na bioquímica, ou seja, na dosagem de exame de sangue, ela só acontece muito depois de ter alterado a voltagem na célula. Então, se você quer pegar no começo da doença, você tem que analisar a voltagem da célula. Você tem que partir de estudos de biofísica para você conseguir entender o que está havendo de errado ali. Então, nesse contexto é que entra a importância dos campos eletromagnéticos, do quanto que eles atrapalham, porque a gente tem a nossa corrente elétrica em todas as nossas células, da ordem de milivolts para despolarizar a membrana celular, e a gente tem os campos eletromagnéticos gerados por aparelho de celular, gerados pelo roteador de Wi-Fi, gerado pelo computador, gerado pela televisão, gerado por antena de torre de celular, que muitas das vezes está em cima do prédio que a gente mora, às vezes está no prédio do vizinho, aqui perto, a 100 metros de distância. Às vezes, você tem lençóis freáticos, porque eles também geram campo. Então, tem uma série de fatores geopatológicos que podem acometer a nossa saúde, tanto sistêmica quanto neurológica. E aí, são todas as crianças que vão ter exatamente os mesmos fatores? Não. Cada criança e cada adulto, cada indivíduo tem a sua genética e tem sua epigenética. Então, se você faz a avaliação epigenética desses indivíduos, você consegue individualizar o tratamento de acordo com a genética e de acordo com a epigenética de cada um. Tem criança que tem mais sensibilidade a micro-ondas. Tem criança que tem mais sensibilidade a celular. Tem criança que tem mais sensibilidade a campos eletromagnéticos gerados por eletrodoméstico. Como falei uma vez numa aula que eu dei sobre o autismo, às vezes até a chapinha que você usa para alisar o cabelo pode estar te causando tontura, pode estar te causando dor de cabeça, pode estar te causando zumbido, que você pesquisou de cima para baixo e não encontrou a causa. Então, são fatores, sim, que devem ser levados em consideração, mas eles não são iguais para todas as pessoas. Costumam ser deletérios de um modo geral? Sim, mas algumas pessoas se afetam mais e outras pessoas se afetam menos. E isso repercute em neurologia integrativa, no comportamento, no desempenho cognitivo, no neurodesenvolvimento de uma criança, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, sim. E a mensagem final, em que a gente não pode esquecer de falar da epigenética, a gente não pode esquecer de falar da individualização, tá certo? Olha quem vem chegando aí. O Pedrinho veio chegando para procurar a mamãe. Quer dar um oi aqui para a Cecília e para todo mundo, Pedro? Quer dar um oi aqui? Oi, pessoal.
Boa noite. Boa noite. Manda um beijo para eles. Beijo para todo mundo. Mas olha, que pena que tudo isso da integrativa ainda não é estudado nas faculdades de medicina, de odontologia, de nutrição. É uma pena, né, doutora? Porque é um campo, assim, maravilhoso. E é onde se adoece e é onde que se cura, né? Na parte biofísica, né? A medicina integrativa ela tem uma visão muito mais ampla do que repercute. Beijo, Tia Corrinho! Do que, obrigada pela presença, do que repercute para a nossa saúde e do que possa se somar para levar ao desfecho de uma determinada condição de saúde ou de doença. Vai lá com o papai, amor, já vou. E aí, quando a gente amplia essa visão e consegue identificar tantos outros fatores que influenciam no nosso status de saúde ou de doença, a gente consegue ter uma possibilidade tão ampla de oferecer mais saúde para as pessoas, né? E de oferecer resultados tão melhores do que se a gente usar apenas aquilo que a gente aprendeu na medicina tradicional, que é fundamental, que é a base de tudo, que já consegue tratar uma série de condições, mas com a medicina integrativa, se a gente conseguisse unir forças, a gente conseguiria, né? Na verdade, hoje em dia, a gente já está conseguindo, graças a Deus. Sim, né? já tem. Quando a gente consegue dar as mãos e trabalhar juntos, a gente consegue resultados maravilhosos. Então, como a gente tem uma célebre frase que fala assim, uma verdade, quando ela pela primeira vez apresentada, se ela de repente chocar muito a realidade, se ela for muito aparentemente diferente daquilo que você está habituado, ela frequentemente é ridicularizada. Né? Uhum. Depois, com o passar do tempo, água mole, a temperatura tanto bate até que fura, chega um momento em que ela começa a ser aceita. E lá adiante, em algum momento, ela é considerada como algo maravilhoso e, nossa, como é que eu não vi isso antes, como é que eu não utilizei isso antes? Gratidão, doutora Bruna, estamos juntos na integrativa, é isso aí. Nós somos, assim, bem orientados, né, para essa coisa maravilhosa que são as terapias e a medicina integrativa. Então, eu quero isso, agradecer. são desbravadores. Nós não somos bruxos, né? Não, e a gente tem muita ciência para mostrar. Tem muita ciência, não é bruxaria isso. Então, eu quero agradecer. Você quer se despedir? Quer fazer suas considerações finais? Sim, quero agradecer muito, Su, por você ter me feito o convite. A gente fica nessa correria do dia a dia, tratando de ser médica, tratando de pandemia, tratando de isolamento, tratando das nossas crianças, né? E ter essa ideia de, assim, vamos falar para quem quer ouvir, vamos levar o conhecimento para as pessoas. Isso é uma coisa fundamental. Às vezes a gente não faz por falta de convite, porque a gente fica preso naquela correria, né, do dia a dia. Então, esse tipo de iniciativa sua, de convidar os profissionais da saúde para levar informação para o teu público e para o nosso público também, né? Que nem você chamou o doutor Abdias. O doutor Bruno, próxima live vai ser comigo. Vai sim, me chama que eu vou. O doutor Abdias, que é um dentista biológico lá de Manaus, que vê os meus pacientinhos do norte, né? Graças a Deus que a gente já tem lá quem tem essa visão para ajudar os pacientes, para cuidar dos pacientes lá. Então, assim, agradeço muito. Abdias. Ele é. Então, assim, agradeço muito pelo convite, né, pela oportunidade de levar a medicina integrativa e a neurologia integrativa para as pessoas, para quem quer conhecê-la. Agradeço a presença de todos vocês que tiveram aqui até agora, né? Apesar dos nossos contratipos para conseguir atualizar o aplicativo e iniciar a live. Divulguem a medicina integrativa, porque ela tem muito a colaborar com a saúde das pessoas, com a saúde das crianças autistas, com o desempenho cognitivo das crianças autistas, com o neurodesenvolvimento, com as patologias do neurodesenvolvimento de um modo geral, como TDAH, nas doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, enxaqueca, epilepsia, e na saúde em geral, nas doenças autoimunes, nas doenças crônicas, no câncer,
nas quedas de cabelo. Então, E na assim, beleza, na pele, no rejuvenescimento. sim, na nossa cutis, exatamente. Então, assim, tem muito a acrescentar. Se você conhece quem tem interesse de conhecer, divulgue, porque vale muito a pena. A gente ganha conhecimento, a gente ganha saúde, a gente ganha Saúde. longevidade. E não deixem de ver o vídeo sobre vitamina D que eu postei esses dias, já que a gente está em pandemia de Covid. As pessoas precisam ver que não é elucubração mental, que tem ciência por trás. Eu fiz um vídeo que dura apenas 3 minutos. Se vocês procurarem no YouTube, coloca meu nome, coloca lá, doutora Poliana Castro, vitamina D. Tem um vídeo que eu publiquei no meu canal faz poucos dias sobre vitamina D e o quanto ela pode te proteger nessa pandemia do Covid, reduzindo morbidade e reduzindo mortalidade. Então, isso é coisa para, nesse momento, a gente não só a gente assistir, mas a gente compartilhar. Porque a gente sabe que, pela ordem mundial atual, a gente vai precisar ficar em isolamento e aguardando sair vacina. Enquanto isso, a gente vai ficar de braços cruzados, a vitamina D ela pode proteger muitas pessoas. Ela pode proteger principalmente aqueles indivíduos que têm fator de risco para desenvolver formas graves do Covid. Então, se você conhece alguém que é diabético, se você conhece alguém que tem alguma doença respiratória, se você conhece alguém que é hipertenso, se você conhece alguém que tem alguma doença crônica, se você conhece alguém que é idoso, leva esse tipo de mensagem adiante. Nesse vídeo de 3 minutos eu coloquei um monte de artigo científico para ninguém vir levantar o dedo e dizer que estão com bruxaria, que estão com falacionismo, que estão com um negócio de charlatão, que charlatão é a mãe. A gente tem muita ciência para mostrar. E é isso que a gente vai continuar brilhando para mostrar. Então, muito obrigada por todas essas informações. E eu te admiro muito, sei da sua batalha com seus filhos, de tudo que você estuda. Então, muito obrigada e muita saúde para vocês aí. Gratidão, gratidão a todos que estiverem presentes aqui. Pacientes, amigos, interessados. Vamos tentar fazer outras lives. Sim, gratidão por tudo. Escolhe um outro tema depois e a gente faz daqui uns 25 dias mais ou menos. Tá bom. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.